Fala galera, começando aqui mais um vídeo no canal, dessa vez falando um pouquinho agora sobre Teach e os Rocks, né? Paralelo que eu enxergo entre esses dois personagens que acredito que vão ser os maiores rivais dos reis dos piratas. 領域展開無料空所おめえの光全部消してやる。糸は簡単に切れない。どうする？俺が本物の渦巻きナルトだってばよ。 Bom, vamos começar de início aqui sobre o sonho herdado, né? Vimos recentemente que o Shebeck era um sonhador e estava fazendo todo o possível para ele se realizar. Teach, ao falar que o sonho dos homens não tem fim, além de ser uma expressão sobre o desejo imparável dos homens, que sua determinação pode sobreviver, mesmo que você não realize suas vontades, mas através de inspirações, servindo de exemplo para alguém. E podemos dizer que isso reflete o Teach em relação ao Shebeck também. E quando você é menosprezado e tem seu potencial subestimado, é quando você consegue agir livremente e surpreender de forma em que seja impossível ser parado. Imo menosprezou Shebeck e Marijou ao deixar ele entrar na sua sala e falar livremente, o viu como indigno de uma ação e ainda abafou o caso, tirando ele do radar, o que permitiu pôr em prática o seu plano. Da mesma forma, o Teach se manteve quieto no navio do Barba Branca, se juntou aos Chichibukais e fez acharem que ele era apenas um novato com potencial. Assim como vários outros, poderia simplesmente falhar em ascender ao topo, como todos os outros, e hoje em dia ele virou um Yonkou, né? Levando em conta tudo isso, eu quero compartilhar minha visão de como o Teach segue o plano do Shebeck que vimos até agora, os passos de criação do mais temível bando pirata que navegou esses mares e como o Teach está chegando ao ponto de fazer sua tripulação ser vista da mesma forma. Lembramos aqui que foi dito sobre Hashinosu, né, que era uma ilha-prisão na qual os piratas temíveis eram jogados para serem esquecidos. Irei continuar com os paralelos, mas aqui entra uma hipótese minha incluída, né? Após o Shebeck controlar Hashinosu, os Rocks serem separados em God Valley, o governo mundial provavelmente desistiu de continuar o sistema da ilha-prisão, visto que os piratas ali se reuniram e conseguiram se fortalecer, e com isso, acredito que surgiu o Impel Down e principalmente, mais especificamente, o Level 6, uma forma de excluir do mundo os piores piratas, sem o risco que Hashinosu geraria para possivelmente outro infame e temeroso bando pirata surgir. Com isso em mente, Teach tomou o nível 6 como alvo, vendo que atualmente os maiores criminosos estariam ali, e seria uma oportunidade de recrutamento em troca de liberdade, tal qual o Rocks de Shebeck fez ao ir para a Ilha dos Piratas, para reunir os mais infames e poderosos criminosos. Vocês podem questionar a comparação, mas lembro novamente, a maioria dos membros dos Rocks já são personagens que sua lenda foi construída na história de One Piece, e nós já conhecemos seus nomes e potenciais, mas na época eram criminosos procurados ou jovens talentos promissores, a exata mesma situação atual dos piratas do Barba Negra. Infames criminosos renomados como Catarina Devon, Vasco Shot, Pizarro, San Juan Wolf e Shiryu, e talentos a serem desenvolvidos como Burgess, Doc Key, Van Alga e Lafitte. Formada a tripulação mais repugnante de todas, o objetivo era o fortalecimento e preparar as bases para o seu sonho, né? Duas Akumas no Mi sendo essenciais. Agora aqui iremos novamente para o campo das hipóteses. Primeiro a Yami Yami no Mi. Já vemos como o Teach estava buscando e seu poder de anular habilidades, mas por que ela é tão importante? Vimos o Gaban falando de que a imortalidade dos Cavaleiros Sagrados pode ser combatida com o Haki do Rei, mas isso não matou eles de fato, apenas impedia sua regeneração e os incapacitava de lutar. O Somas estava vivo e conversando mesmo sem metade do corpo. Aí entra a capacidade de anular habilidades. O buraco negro anularia a imortalidade, tornando seu corpo humano novamente. E nesse momento de vulnerabilidade seria possível matar definitivamente tais seres imortais. Era a fruta perfeita para lutar contra Imo e seu exército. A segunda fruta, acredito que seja a Gomu Gomu no Mi ou a Hito Hito no Mi modelo Nika. Junto aos membros do WhatsApp do QG, a gente falou sobre isso, vimos possibilidades em questão se o tempo batia e vimos que há alta possibilidade da Gomu Gomu no Mi ser a fruta lendária de Elbaf. Elbaf tem Nika ainda vivo em sua cultura, sendo admirado e temido, e teve sua fruta roubada pelo governo mundial. A gente viu falar os gigantes que o Loki tinha comido a fruta. E a gente não viu o Loki nem revelando sua Akuma no Mi, nem falando que comeu a Akuma no Mi. Então pode ter sido apenas uma interpretação. Assim como eles acham que o Rei Herald foi assassinado pelo Loki por alguns motivos pessoais. Que a gente vai descobrir, já viu o Loki falando que não foi o caso. E pode ter sido o caso para a fruta de Nika também, sendo a fruta lendária. Alguém roubou, e no caso o governo mundial, e pensaram que o Loki tinha comido, porque a fruta tinha desaparecido, ele tinha matado o pai e tal. Bom, Herald morreu há 14 anos atrás, e com sua morte a fruta sumiu, junto ao governo mundial ter roubado
com medo de Nika, buscando ter controle dessa variável que se opõe aos ideais de Imo. Porém, a fruta sempre escapava, e dessa vez não seria diferente. Shanks arrombou da CP9 e foi para Vila Fuxa, onde o Luffy a comeu. Uns 2 anos separam a morte do Harold para o Shanks e o Luffy comendo a Gomu Gomu no Mi, dando uma margem aí que caberia perfeitamente na corrente de eventos ser possível, porque a gente viu que ela fugiu várias vezes. Então, desde esse momento do roubo da fruta em Elbaf, até o Shanks conseguir pegar ela, eles devem ter tido vários problemas de transporte com ela para ela chegar até o governo mundial. E aí esses 2 anos podem preencher completamente essa lacuna de acontecimento. Mas como o Luffy tá com essa fruta, né, o Tite não pode mais pegar ela. Mesmo que ela fosse o objetivo do plano original que o Shebeck tinha planejado, o Tite já não tem como mais utilizá-la, até porque ele não saberia o paradeiro dela. E ninguém sabia da existência dessa fruta, que ela foi disfarçada como Gomu Gomu no Mi. E como o Tite não poderia mais tê-la, ele optou pelo poder bruto da Gura Gura no Mi como alternativa, porque já que ele não teria mais uma fruta lendária ancestral que faria frente ao governo mundial e ao Imo por natureza, porque não um poder destrutivo capaz de destruir o mundo inteiro. Então foi a alternativa que o Tite encontrou para uni-la com a Yami Yami no Mi. Mas a Nika e a Yami no Mi estão destinadas a confrontarem Imo, e por isso eu acredito na possibilidade de Luffy e Barba Negra se juntarem para vencer Imo na guerra final e para decidir o destino do mundo, se o Tite se torna ou não o rei do mundo, substituindo Imo. Luffy confrontará Tite após a queda do governo mundial como uma batalha final. Apenas para completar aqui, a caça às frutas do Barba Negra em busca de Akumas no Mi poderosas eu entendo como apenas uma forma de acelerar o fortalecimento do próprio bando, ao invés de algo mais profundo com um propósito específico. Continuando os paralelos, saindo dos planos e entrando em personagens, a personalidade do Tite e do Shebeck são muito parecidas. São estrategistas, são auto-astrais, determinados, destemidos, mas que sabem a hora de recuar. O Tite recrutando o Ace e o Moria tem certa similaridade ao Shebeck recrutando o Harold. Determinados, convictos, falando sobre seus planos e como eles agregariam em sua tripulação. Tudo isso enquanto riam e se empolgavam com expectativas, com um grande sonho em construção. Mas adicionando sobre a personalidade, eu acho que o Tite tem algo diferente do Shebeck que eu acho que agrega mais e que vai ser o 2 pontos. Esse é apenas um deles. Principais para o Tite ter sucesso, onde o Shebeck não teve, apesar do Tite também eventualmente falhar, porque ele é o antagonista da história também. Mas ele vai ir além do que o Shebeck conseguiu. Que ele não tem ego, ele não tem esse senso de honra, de orgulho influenciando suas decisões. Não é porque ele é forte e acha que consegue vencer alguém que ele vai fazer isso de forma imprudente. Vencer aquilo ali, aquela batalha, não necessariamente vai acrescentar algo ao plano e ao sucesso dele. Ele recuar, mesmo tendo força de vencer uma batalha, é uma forma dele pensar que aquilo ali vai trazer mais perdas do que conquistas e benefícios, mesmo que ele ganhe aquela batalha. Isso como exemplo na questão do Rayleigh, botando ele para correr, por exemplo. O Tite sabe a hora de recuar. Mesmo que ele tivesse força para vencer o Rayleigh, ele perderia dois membros da tripulação. Provavelmente não conseguiria o que queria, que a gente ainda nem sabe o que é. Se é exatamente roubar a fruta da Hancock, se é fazer da Hancock uma refém, uma subordinada para alguma coisa. Poderia falhar nisso. Mas ele fez, se eu enfrentar ele, perder dois comandantes e alguma coisa acontecer, não vai dar em nada, não tem porquê eu deixar isso abalar meu ego. Então vamos ajustar o plano. E aí foi a oportunidade dele sequestrar o Kobe. Aí com isso ele conseguiu atrair o Garp, conseguiu capturar o Garp e transformou um fracasso em oportunidade. Isso é algo que o Shebeck eu não vejo tendo. Ele tem ego, ele tem orgulho da própria força, ele é arrogante nesse aspecto, aparentemente. O Tite não tem esse senso de arrogância, esse ego influenciando. E outro, que em parte isso influencia, é a questão da camaradagem e da lealdade. Aparentemente, o Shebeck tem um pouco mais comparado ao Tite, apesar de ele não tratar isso como regra ou como algo necessário, ele ainda pensa a respeito disso. O Tite não, ele trata como negócio. Eu tenho interesse em algo, você é necessário para mim para eu alcançar esse objetivo. O que é que tu quer que eu possa te oferecer pra gente se aliar, tá ligado? É assim que funciona o recrutamento do Tite. Ele oferece algo e a pessoa oferece de volta. Isso faz com que os membros da tripulação do Tite respeitem ele, que não é a força que faz ele estar ali, não é ser subjugado, não é nada, não é o sonho em comum, é eles conseguirem se ajudar e todo mundo sair ganhando. Ele conseguiu recrutar o Aokiji por causa disso. Ele deu algo que o Aokiji quer,
E o Aokiji vai dar algo que o Barba Negra quer. E isso faz com que eles tenham uma visão diferente um do outro. Consigam se ajudar mutuamente. Isso não é necessariamente baseado em lealdade, mas em reciprocidade. E o Shebeck não tinha isso. Ele não conquistou o mínimo de reciprocidade com os companheiros dele. Mas como vimos, o Barba Negra está seguindo os passos do Shebeck atualizados para a época em que ele está vivendo, da maneira que ele acha que vai ser mais adequada para o plano se concretizar. E bom, é isso que eu tô vendo. No final, o Barba Negra vai se tornar o maior rival do Luffy. Não tenho dúvida alguma. Até porque o Luffy até então não tem um rival realmente. Igual o Shebeck e o Roger tinha. Principalmente o Roger, que é o paralelo do Luffy. Que tinha o Barba Branca. Teve o Shebeck, depois teve o Barba Branca. O Luffy até então não tem ninguém. O Barba Negra tem uma rivalidade com o Shanks. E vai se construir, e começou a se construir uma com o Luffy. Então, apesar do Shanks também ter um certo de comparação assim de herança do Roger, né? Enfim, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Até a próxima. Fui!